Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá para você que veio hoje assistir essa aula de gordofobia na área da saúde e como evitar. Eu sou a professora mestra Bárbara Paixão de Góes, também sou nutricionista, fiz mestrado na UFG e hoje é um prazer estar aqui para falar de um assunto que eu gosto muito de divulgar, de difundir, para que realmente a gente consiga evitar que aconteça. Então, antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa gordofobia. A gordofobia é o repúdio ou a aversão preconceituosa a pessoas gordas. E ela ocorre em várias esferas, na esfera afetiva, na esfera social e na esfera profissional. E ela vem de um estigma do peso. Se você nunca ouviu essa expressão, não sabe o que é estigma, o estigma do peso ou da obesidade é uma forma de comportamentos discriminatórios que são direcionados para as pessoas por causa do seu peso. Então, o estigma, ele é justamente um reflexo dessa gordofobia. São os comportamentos que as pessoas têm, comportamentos discriminatórios, com pessoas gordas. Então, o estigma da obesidade, ele acontece quando as pessoas com excesso de peso, elas são taxadas, por exemplo, equivocadamente e sem evidência científica nenhuma, de preguiçosas, sem disciplina, pessoas que são sem força de vontade. E a gente vê isso muito enraizado em forma de piadas e expressões estereotipadas que reforçam a gordofobia. Ah, cabeça de gordo. Quem nunca ouviu, né, uma expressão assim, fulano emagreceu, mas continua com a cabeça de gordo. Ou fulano fez cirurgia bariátrica, mas tinha que ter operado a cabeça, porque a cabeça continua sendo cabeça de gordo. Ele ou ela é gordinho, mas até que é legal. Vou comer uma gordice. O que seria uma gordice? Um alimento que só gordo come? Pessoas magras não comem aquele alimento? Tem um rosto lindo. Se emagrecesse... Então, quantas mulheres acima do peso nunca ouviram isso? Na infância, baleia, porca, orca, rinoceronte, referência, de animais grandes ou gordos para comparar aquela pessoa, aquela criança, enfim. Então, a gordofobia no dia a dia, ela tem vários impactos e ela está presente em locais diversos. A gente vê como reflexo de bullying nas escolas, e não é só na escola, infelizmente, entre familiares. Então, a gente tem bullying dentro da própria família. A gente tem atitudes de gordofobia na academia. Então, a academia para uma pessoa com obesidade é muito tóxica. É um ambiente que deveria ser acolhedor, porque aquela pessoa ela precisa muito, estar na academia. Ela precisa se exercitar. Mas, ao invés dela se sentir bem, dela chegar ali e falar, vou me cuidar, ela se sente completamente deslocada, às vezes escuta piadinhas, burburinhos sobre o corpo dela. A gente tem comentários sobre o corpo do outro em várias esferas, no ambiente de trabalho, na escola, em N locais. E a gente tem comparações com animais, como eu falei, principalmente na infância, porca, rinoceronte, elefanta. Então, a gente tem esses xingamentos, vamos assim dizer, discriminatórios comparando com animais. Todos esses cenários são exemplos de gordofobia. E aí a gente tem pessoas com obesidade
que vem da infância até a vida adulta, com imagens negativas que são enraizadas. Então, a gente tem imagens negativas que os indivíduos com excesso de peso assumem para si. Então, eles ouviram a vida inteira, principalmente quando começa a obesidade ali na infância, eles cresceram ouvindo aquilo. E eles pegam esse estigma e internalizam para eles. Então, eles deixam de assimilar características positivas sobre si e passam a deter atenção exacerbada no peso, mantendo a autoavaliação negativa. Então, o mundo, o universo daquela pessoa gira em torno do peso dela. Porque tudo que acreditam sobre ela, tudo que pré-definem sobre ela, é baseado basicamente no seu peso. Então, na cabeça dela, se ela reduzir o peso, automaticamente ela vai ter uma vida melhor, ela vai ser aceita, ela vai ser uma pessoa melhor. Então, com esse estigma internalizado, nós vamos ter consequências gravíssimas para a pessoa que tem obesidade. Porque ela vai sempre se sentir inferior, ela vai ter uma fragilidade maior, ou um sentimento de inadequação frente à sociedade, aquela sensação de que ela não se encaixa em lugar nenhum, que ela não cabe em lugar nenhum, literalmente. O isolamento social, porque ela se sente excluída, ou ela se exclui porque ela não se sente pertencente. Preocupação exacerbada com o corpo, e aí a gente vê vários transtornos que surgem, pessoas com obesidade, pessoas que convivem 20, 30 anos com algum transtorno alimentar e nunca conseguem perder esse peso, né, chegar no peso adequado. Uma baixa autoestima. A gente tem comportamentos depressivos, transtornos alimentares, como eu já falei, e muitas vezes o uso do álcool e de outras substâncias para lidar com o estigma que está internalizado, né, para lidar com esses sentimentos todos negativos que ela carrega com ela. E seria o estigma do peso e da obesidade uma reflexão do nosso comportamento nos dias de hoje? Eu sempre gosto de perguntar isso e deixar essa reflexão aí para você, né, a pensar, a refletir, a avaliar. Será que isso aconteceu hoje? Porque hoje nós estamos tendo esse boom de obesidade, a gente está tendo esse consumo excessivo de ultraprocessados, uma alimentação inadequada, muito sedentarismo? Ou isso já vem de antes? A reflexão fica aí, mas a gente já tem dados científicos para mostrar de quando isso começou. Infelizmente, não. Desde os anos 60. Mais especificamente, em 1968, Werner J. Kahneman publicou um artigo intitulado The Stigma of Obesity. Então, ele já falava sobre esse estigma, ele já percebeu, já estudou isso, esse comportamento social, nos anos 60. Então, não é de hoje. Em 1961, ainda antes, foi feito um estudo, porque esse aqui, se vocês observarem, é de 68, onde ele já fala do estigma, porque ele já conseguiu coletar materiais para falar sobre isso. Mas lá em 61, ainda, foi feito esse estudo, muito interessante, que ele utilizou 6 imagens de crianças que foram mostradas para crianças de 10 e 11 anos, que foram solicitadas para classificar na ordem de qual criança elas gostavam mais. Então, basicamente, eles pegaram 6 imagens de criança, convocaram essas outras crianças de 10 e 11 anos e pediram para que elas organizassem essas imagens das 6 crianças na ordem da que elas gostavam mais. Então, a primeira imagem era de que elas gostavam mais, elas iam organizando até que elas gostavam menos. As 6 imagens incluíam uma criança com peso normal, uma criança com obesidade, uma criança em uma cadeira de rodas, uma com muletas e uma sem a mão, e outra com desfiguração facial. Em 6 amostras de origens sociais, então vejam que não foi só criança rica ou só criança pobre, não. 6 amostras de origens sociais diferentes, econômicas e raciais e étnicas, então não era só criança branca, só criança negra, foi variado. Né? Eles pediram para todas elas organizarem. A criança com obesidade sempre foi classificada em último lugar. Então, a que elas gostavam menos era a criança com obesidade. Dentre todas essas imagens de crianças com deficiência, com desfiguração facial, com outras questões, a com obesidade sempre ficava em último lugar. E qual que é a reflexão que o estudo traz e que nós podemos pensar sobre isso? Obesidade é uma doença, assim como muitas outras doenças. Obesidade não é uma escolha, ninguém decide, vou ficar com obesidade, vou escolher viver sendo
rejeitado, sendo discriminado, com problemas de saúde. A obesidade é resultado de um conjunto de fatores, mas a sociedade, infelizmente, culpa o indivíduo que tem obesidade, como se a escolha de ser uma pessoa com essa doença fosse dela e apenas dela, não tivesse influências de outras questões. Então, nesse estudo ficou muito claro que na cabeça até mesmo das crianças, elas já associam a obesidade a uma coisa ruim, não a uma coisa que ela poderia se compadecer ou que ela poderia ter empatia. Então, uma criança na cadeira de rodas me gera empatia, uma criança de muleta me gera empatia, uma criança com a desfiguração facial me gera empatia, mas uma criança gorda não me gera empatia. E aí, na mídia, o que a gente tem visto? Essa notícia é bem interessante. Modelo brasileira é impedida de voar para o Catar. E ela relata que ela sofreu gordofobia. De fato, isso é um exemplo claro de gordofobia. Ela foi literalmente impedida de voar. Ela havia comprado 2 cadeiras para ela conseguir sentar e se acomodar, porque, infelizmente, apesar da quantidade de pessoas com obesidade, do número exacerbante, de pessoas com obesidade cada vez maior, nós continuamos tendo lugares que essas pessoas não conseguem acessar. Bancos que não as cabem, catracas dentro da academia que elas não conseguem passar, enfim. Macas que não as comportam nos hospitais e assim por diante. Então, ela literalmente sofreu gordofobia. Ela não pôde embarcar porque ela estava acima do peso. E ela o mais irônico é que ela é uma modelo plus size, né? Uma modelo para roupas de tamanho plus size. Outra notícia muito triste, mas que é uma realidade. Jovem de 25 anos morre na porta de um hospital estadual de São Paulo após ter atendimento negado por falta de maca para pessoas obesas. Segundo a família, Vitor Marcos sofreu 3 paradas cardíacas depois de aguardar por mais de 3 horas dentro da ambulância, em frente ao hospital. De uma maca especial, né? Então não conseguiram a maca para ele. Ele começou a passar mal na manhã de quinta e foi recusado em outros 2 hospitais. Então, quer dizer, a gente tem um número absurdo de pessoas com hipertensão arterial, um número absurdo de pessoas cada vez mais com câncer. E a saúde tem se organizado para lidar com essas pessoas doentes. Por que para as pessoas com obesidade que estão doentes, a gente não tem a mesma movimentação? Porque pessoas jovens estão morrendo por falta de atendimento médico, com uma doença que hoje é uma preocupação mundial. E aí a gente tem que falar também sobre o impacto dessa gordofobia e de onde, né, esse excesso de peso vem sendo enraizado na nossa sociedade, crescendo. E não tem como falar disso sem falar das redes sociais. Então, a mídia, ela influencia e desempenha um papel muito importante na formação, nas atitudes e nas crenças públicas. Sobre nossas escolhas, sobre tudo, mas principalmente em crianças e adolescentes, sobre o que elas acham, sobre o que elas pensam de pessoas com obesidade e com as doenças relacionadas. Então, nossos jovens, as crianças, adolescentes estão inseridos nesse universo da rede social. E elas têm cada vez mais parâmetros irreais. São corpos inalcançáveis, são padrões de beleza que não são alcançáveis, e nós temos essa negligência do fato de que a maioria da população não tem aquele perfil, não está naquele padrão que é imposto nessas redes sociais. Então, a gente vai ter na mídia vários fatores que corroboram para esse pensamento de que a obesidade é uma coisa ruim e para a gordofobia se manifestar. Então, a gente tem personagens em novelas, em programas de TV, em filmes, que eles valorizam esse estigma, né? Então, o gordinho é o engraçadinho, ou o com obesidade ele é o preguiçoso, ou ele é o que não dá conta de fazer as coisas. A gente tem nas notícias, nos jornais, na maioria das vezes, as reportagens que atribuem a culpa da obesidade exclusivamente aos indivíduos. Então, eles que deveriam se cuidar, não deveriam ter ido por essa trajetória de se tornarem pessoas com obesidade. Frequentemente, a mídia associa sem evidência nenhuma
a obesidade, a preguiça, a falta de força de vontade, a indisciplina, a desleixo. Então, é todo um contexto que é construído para que as pessoas continuem com esse preconceito e que as pessoas que têm a obesidade se sintam cada vez piores e mais culpadas. Aqui na mídia, um exemplo clássico da cantora Marília Mendonça, né, saiu a notícia, Marília Mendonça, rainha da sofrência, não soube o que é o fracasso, quando ela, né, mostrando quando ela faleceu, que ela realmente, né, não soube o que é o fracasso, porque ela faleceu no auge da sua carreira, né? Mas é interessante falar que a mulher, uma excelente cantora, tanta coisa boa para falar dela, sempre a aparência vai falar, né? Nessa notícia em específico, eles colocam que ela nunca foi uma excelente cantora. Seu visual também não era dos mais atraentes para o mercado da música sertaneja. Marília Mendonça era gordinha e brigava com a balança. Mais recentemente, durante a quarentena, vinha fazendo regime radical que tinha surpreendido a muitos. E a foto dela lá, gorda, apresentando, e ela magra na praia. Então, é tão séria essa influência que a pessoa, por mais que ela seja um excelente profissional, por mais que ela se destaque, ainda assim, o corpo dela vai ser matéria e evidência, inclusive para colocar em pauta e duvidar a qualidade do trabalho que a pessoa faz. Porque ela é gorda. Como assim ela é gorda e ela dá conta de ser uma boa cantora? Como assim ela é gorda e ele consegue ser um bom profissional? Então, o estigma está aí, enraizado, né? O peso invalidando a competência, infelizmente. Então, tudo isso que eu falei até agora é para culminar na seguinte questão. Qual que é o papel dos profissionais da saúde no atendimento desse público? O que nós, nutricionista, médico, enfermeiro, assistente social, técnico em nutrição, técnico em enfermagem, o que nós podemos fazer dentro desse contexto, atendendo essas pessoas? Já tem estudo mostrando sobre o impacto e como que é, né, a realidade da gordofobia na área da saúde. E esse estudo em específico, ele mostra, né, o viés do peso entre estagiários de nutrição, médicos, enfermeiros e nutricionistas no Reino Unido, com um questionário para avaliar se esses profissionais apresentavam esse estigma do peso e comportamentos gordofóbicos. E pasmem, apenas 1,5% não apresentavam comportamentos gordofóbicos. 1,5%. Todo o resto apresentava comportamentos discriminatórios gordofóbicos com os pacientes. Agora você imagine, uma pessoa com obesidade, precisando de apoio, tentando sair daquela situação, vai no nutricionista, vai ao médico, vai ser internado e é tratado de forma inadequada por conta dele ter ou dela ter obesidade. É muito triste, gente. O que acontece? O indivíduo, ele é responsabilizado por uma questão que é social. Ele tem a parcela de culpa, de responsabilidade, todos temos, sobretudo em nossas vidas. Mas não dá para falar que uma pessoa se torna uma pessoa com obesidade por conta própria. A gente sabe que a obesidade é multifatorial. São vários fatores que vão influenciar uma pessoa a se tornar uma pessoa com obesidade. E aí nós temos um ciclo muito claro. Primeiro, um julgamento por esses profissionais da saúde que deveriam acolher esse paciente. Bate o olho, vê que é uma pessoa com obesidade, já começa o julgamento ali, antes de atender. O paciente, ele automaticamente é dado como negligente. Muitas vezes o profissional nem escuta a pessoa e já julga e fala é preguiçoso, é negligente e já trata diferente. E no fim daquele atendimento, quando o paciente ele passa por todo aquele processo, ele sai com remorso, com vergonha e arrependido de ter procurado ajuda. E ele entra naquele ciclo, ele nunca consegue sair. Como essa pessoa vai ter condição de sair daquele ciclo se toda vez que ela procura ajuda, ela se sente pior de quando ela entrou no consultório? Ela sai pior do que quando ela entrou. Ela sai mais culpada de quando ela entrou. É impossível. Então, a gente tem
artigos já que trabalham esse assunto. Tem outra recomendação aqui, que é esse Fat Shame, Inside and Out, que é um exemplo clássico, né, de gordofobia. Eu trouxe esse trecho aí, que é uma paciente que ela fala que depois da gestação, né, a doutora M passou a sentir dor na perna, acompanhada por perda de força. Era uma lesão medular que a fez perder parte dos movimentos. O dano teria sido minimizado se o diagnóstico tivesse acontecido mais cedo. Ela procurou ajuda, e isso virou uma publicação. Ela procurou ajuda médica, ela estava acima do peso por conta da gravidez. E o médico foi completamente negligente com ela. Não fez os exames, não investigou a dor que ela estava sentindo. E era uma lesão medular que gerava perda dos movimentos. Olha só a gravidade do diagnóstico que a mulher tinha. O que aconteceu? Na ocasião, o médico que indagou sobre sua aparência afirmou que a dor era normal por ela estar com excesso de peso. E não investigou mais nada. Basicamente falou, você engravidou, você deu à luz, você agora emagreça, recupere o peso que você ganhou. Recupere o peso que você tinha antes, porque você ganhou muito peso. Isso é um exemplo clássico de gordofobia médica, de gordofobia na área da saúde. Eu deixo de fazer o meu trabalho por um estigma que eu estou tendo por eu estar vendo uma pessoa que está acima do peso. Ninguém aqui está falando que pessoas com obesidade não vão ter dores, que pessoas com obesidade não vão ter queixas referentes à obesidade. A obesidade causa muitos problemas, mas a obesidade ela não anula os outros problemas. Se fosse uma pessoa magra, será que esse médico ele teria negligenciado fazer um exame, uma avaliação dessa dor? Vamos confirmar se essa dor ela realmente provém da obesidade ou se tem outra causa aí escondida? Esse deveria ter sido o posicionamento desse médico. E não deduzir que era por conta da obesidade. Então, mesmo quando procura um atendimento médico, as tentativas de perda de peso são menos bem-sucedidas quando os pacientes percebem que o prestador de cuidados primários o julgam com base em seu peso. Quando eles não se sentem acolhidos, se sentem julgados, eles não se motivam a tentar. Ninguém acredita neles. E mais você que é profissional da saúde também não está acreditando nele. Por que ele vai acreditar? Por que ele vai motivar? Por que ele vai sentir vontade de seguir em frente? Não vai. Então, quais são os impactos no tratamento? Primeiro que eu vou ter uma comunicação comprometida. Eu já vou olhar assim, esse aí não tem jeito não. Já vou tratar diferente. O paciente vai ter desconfiança de mim, porque ele já percebe esse julgamento na minha postura, no meu olhar, no meu jeito de conversar. Consequentemente, menor adesão ao tratamento. A pessoa não vai escutar muito do que você está falando, porque ele não vai sentir essa confiança de que você realmente está disposto a ajudar. Eu vou ter menor perda e manutenção do peso e, por fim, menor taxa de sucesso. Na maioria das vezes, o paciente pega aquela orientação e nunca mais volta para o consultório. Então, como lidar? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça? A pessoa vem sempre antes da doença. Então, primeiro de tudo, não se diz obeso ou obesa. Ah, fulano é obeso, fulano é obesa. Não. Ninguém vê uma pessoa com câncer e fala fulano é canceroso, fulano é cancerosa. Não. As pessoas falam fulano tem câncer, a pessoa tem a doença. Então, a pessoa que tem obesidade, ela não é a obesidade, ela tem obesidade. Parece tão simples, tão pouco, mas para a pessoa faz muita diferença. Dissociar ela da doença que ela tem. A abordagem deve ser muito mais cuidadosa, né? Então, essa abordagem na perda de peso, com foco na perda de peso de coma menos, se exercite mais, eu continuo perpetuando a estigmatização, porque os indivíduos com peso mais alto já se culpam, já sentem vergonha, eles já acham que comem demais e que exercitam de menos. Então, além de focar apenas no tratamento da obesidade, corre-se o risco de perder outros diagnósticos. Não é só sobre o peso. Muitas pessoas... Ouça o histórico daquela pessoa com obesidade. Ela não chegou ali à toa. Muitas vezes é uma mãe que teve uma depressão pós-parto. É uma mãe solteira que teve uma gestação muito difícil e ganhou muito peso. É uma pessoa que perdeu um pai e que desenvolveu uma compulsão alimentar. É uma pessoa que perdeu o emprego e estava comendo ultraprocessado de manhã, à tarde e à noite, que ela não tinha outra opção de comida. E que hoje tem uma renda melhor, mas que não conseguiu ainda voltar para o que era antes. Tudo vai existir um contexto. Ninguém escolhe
ficar com obesidade, ter obesidade. Então, avaliar o contexto, tratar os sintomas da pessoa e não o peso dela. O peso vai embora como consequência. A partir do momento que ela bebe mais água, que ela dorme melhor, que ela se ama mais, que ela se cuida mais, ela começa a ter reflexo na balança. Mas se ela está focada na balança, muito dificilmente isso vai se reverter na qualidade de vida dela. Porque o peso não é sobre o peso, é sobre ela. O peso é uma consequência. E um problema tão generalizado requer uma estratégia multifacetada. Então, o treinamento médico deve abordar o viés do peso. Então, o médico não pode ver a pessoa só como uma pessoa acima do peso e mais nada. Ele precisa tratá-la como ele trataria uma pessoa que não está acima do peso. Profissionais de saúde e outros, os estudantes, precisam ser educados sobre o que é viés do peso, como que ele se perpetua, as formas sutis como ele se manifesta e o efeito que tem sobre os pacientes. Então, os alunos precisam, desde a faculdade, entender que isso está enraizado na sociedade e que ele vai se formar para tratar dessas pessoas e não para julgar essas pessoas. O ambiente de saúde deve ser preparado para receber pessoas com obesidade. É muito importante que a equipe e a estrutura sejam adequadas para esse público. Aqui, a gente tem uma publicação muito importante, que é um marco, que é o resultado do trabalho de uma equipe de especialistas, liderada pelo professor Francesco Rubino, do King's College of London, que eles esboçam uma declaração de consenso internacional e o compromisso relacionado para erradicar o estigma do peso. Isso que é um marco na área da saúde, porque ele traz vários comportamentos gordofóbicos e como nós podemos contorná-los. É sensacional. E ele mostra como isso pode ser praticado e implementado de forma muito tranquila dentro das unidades de saúde, dentro dos ambientes de trabalho. Uma outra recomendação que eu deixo é esse artigo, Análise das Diretrizes Brasileiras de Obesidade, Patologização do Corpo Gordo, Abordagem focada na perda de peso e gordofobia. Então, esses pesquisadores brasileiros pegaram as diretrizes brasileiras de obesidade e mostraram o quanto ela era gordofóbica, o quanto ela era estigmatizada, porque ela é criada por profissionais da saúde que tinham esse viés de peso. Inclusive, eu tenho uma aula aqui no Telesaúde de 2021, se eu não me engano, se vocês procurarem, vocês vão encontrar, pelo meu nome, Bárbara Paixão, acredito que vocês vão encontrar no canal essa aula, que eu só falo desse trabalho específico. Eu explico esse artigo em específico. É uma aula sobre ele, muito interessante. Que mostra como um documento que é para cuidar de pessoas com obesidade é completamente gordofóbico. Então, vale a pena a leitura. É muito interessante. E a gente tem também, reflexos disso, desse artigo e de outras discussões que foram surgindo sobre gordofobia, que refletiram no Conselho de Medicina, e eu trago aqui o Conselho Federal de Nutrição, porque sou nutricionista, que foi muito interessante, que eles falaram aí sobre o preconceito, destacado aí na matéria, preconceito e gordofobia no ambiente de trabalho. Então, foi uma aula que foi dada em 2020, está disponível no canal do CFN e é maravilhosa. Então, para a gente ver que esse assunto, ele vem sendo tratado, vem sendo discutido cada vez mais. Porque já se percebeu que isso é uma falha muito grande no ambiente de trabalho, na área da saúde, e que só piora. Vai de encontro a tudo que nós fazemos para tentar combater esse excesso de peso e obesidade que só vem aumentando. E se nós não mudarmos a nossa abordagem com esses pacientes, nós não vamos conseguir vencer essa guerra. Infelizmente. E aí eu não poderia finalizar a minha aula, estamos chegando já, caminhando para o final dela, sem falar sobre a romantização da obesidade. Quantas pessoas, como é uma pauta que eu defendo muito, gordofobia, eu sou muito questionada sobre isso. Então você está romantizando a obesidade. Essas pessoas aí que estão na internet agora achando que é normal uma pessoa pesar 120 quilos, 130 quilos. Em nenhum momento eu falei aqui que a obesidade não era uma doença. Em nenhum momento eu falei que essas pessoas não precisam ser tratadas, que elas não precisam perder peso. Mas romantizar a obesidade é uma coisa completamente diferente. É falar assim, olha, você está acima do peso e está tudo bem. Pode continuar assim e isso não vai ter impacto nenhum na sua vida. Você vai viver normalmente,
sendo uma pessoa com excesso de peso. Isso é romantizar. Nós aqui não estamos para fazer isso. Nós estamos aqui para deixar claro que precisamos ser empáticos. Que nós, como profissionais da saúde, precisamos tratar a obesidade, que é uma doença, com empatia. Não é qualquer paciente. Nós não somos empáticos como nós tratamos um paciente com câncer terminal. Nós não temos todo o cuidado de falar, porque é uma pessoa que está extremamente fragilizada. Uma pessoa com obesidade está extremamente fragilizada. Geralmente, ela vem de um histórico de vida muito sofrido para chegar no ponto da obesidade que ela está. Ela convive com vários dilemas todos os dias. Ela não precisa de mais uma pessoa apontando para ela, julgando ela. Esse aqui é o ponto de não fazermos, não sermos gordofóbicos e sermos mais empáticos. Então, na internet começou a hashtag Corpo Livre, é um movimento que cresceu muito no Brasil e no mundo, que fala sobre isso, que as pessoas precisam se amar, aceitar os seus corpos, diferentes formatos, diferentes jeitos, e não tentarem alcançar um padrão de beleza que é inalcançável. A gente tem várias influências, aí coloquei a foto da dançarina, da Anitta, que é super polêmica na internet, a gente vê muita notícia sobre ela, que é uma moça que tem excesso de peso, que tem muitos seguidores com excesso de peso, porque se reconhecem nela, que fala sobre isso e que, infelizmente, romantiza a obesidade. Ela em nenhum momento defende o tratamento da doença, ela em nenhum momento traz conscientização, ela romantiza a obesidade. Por outro lado, a gente tem essa outra influência, que é a Alessandra Rangel, inclusive ela já fez matéria no Fantástico, que conta a história de vida dela. Ela veio de uma obesidade muito grave, e ela passou por cirurgias, tem vários traumas, passou por transtorno alimentar, e hoje ela é uma pessoa que pratica atividade física, se alimenta bem, e que vem perdendo peso, e vem mostrando esse processo nas redes sociais, falando justamente sobre o que eu estou falando aqui. A partir do momento que ela aceitou que ela não ia ser uma top model, que ela não ia ser como aquelas referências da internet que ela tinha, e que ela não precisava maltratar mais o corpo dela com cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, mas que ela precisava cuidar da saúde, e ela passou a olhar para ela como uma pessoa que precisava de saúde, a vida dela começou a mudar, o peso começou a reduzir, e ela está conseguindo ser uma pessoa mais saudável e melhor. Então, a gente precisa, sim, falar sobre isso, ter isso na internet, mas ter muito cuidado para diferenciar o que é romantização da obesidade e o que é gordofobia. Então, pessoas gordas precisam ser tratadas como pessoas. Elas podem, sim, colocar um biquíni, uma maiô, ir para a praia, se divertir. Elas podem ser mães, elas podem se exercitar dentro das limitações delas. Elas podem, sim, ter uma vida como qualquer outra pessoa. Aqui a gente tem mais uma recomendação. Aqui eu tenho uma notícia para mostrar, Crianças e adolescentes precisam se sentir acolhidos e representados. Pegar uma criança que tem obesidade e tratá-la mal ou fazer ela se sentir mal com ela mesma só vai piorar a situação dela. Então, nós precisamos que elas se sintam representadas. E a Disney apresentou a primeira protagonista gorda em uma animação de estúdio. E foi a coisa mais linda que eu já vi. Oriento que vocês procurem a bailarina Bianca. Ela é um curta de 7 minutos e é uma bailarina que é gordinha, que ela está acima do peso. A repercussão foi fantástica. Várias crianças acima do peso que tinham sonho de ser bailarinas ou de fazer outras atividades que não fazem porque sofrem essa gordofobia na escola ou nesses ambientes, se sentindo representadas. Então é muito legal e fica aí a recomendação. A gente tem na mídia agora também charges e outros tipos de publicações que trazem a questão da gordofobia, que é um exemplo de uma charge. Autoestima e gordofobia são temas de filmes nas escolas de Floripa. Então, em Florianópolis, eles trouxeram, aí o jornalzinho fez essa charge. Acho que você está um pouco pesada. O que importa é que a consciência está leve e a autoestima lá em cima. Ou seja, ela não precisa que alguém fale para ela que ela está acima do peso, ela tem essa consciência. Mas ela se ama, ela se cuida, ela tem autoestima e com certeza ela faz o que é possível dentro da realidade dela, está fazendo, para sair dessa realidade. Porque se culpar, se sentir mal, se autodepreciar, não vai levar ela para lugar nenhum. Não vai melhorar a condição de saúde. E já chegando para o fim, o ponto-chave dessa aula
é que a ciência do estigma do peso, ela cristaliza, né, um ponto-chave para o sucesso futuro. Para enfrentar a epidemia da obesidade, nós devemos enfrentar a epidemia paralela do estigma do peso. Então, sem acabar com o estigma e a gordofobia, eu não consigo, com certeza não vamos conseguir acabar com a epidemia da obesidade. O que a gente tem que fazer? A gente precisa ter autoconhecimento, saber se nós temos esses estigmas em nós, se nós somos preconceituosos, se nós temos esse tipo de comportamento. Nós precisamos trabalhar em um ambiente acolhedor, ter empatia e não tolerar preconceito e desrespeito. Todo mundo precisa ser tratado com dignidade. E aí, para fechar, eu trago essa frase que ainda estamos muito longe de alcançar os objetivos no que diz respeito ao enfrentamento da obesidade. Mas, de uma coisa eu tenho certeza, dos caminhos que podemos seguir para o sucesso, fazer nossos pacientes, especialmente as crianças e os adolescentes, odiarem os seus corpos, não é um deles. Então é isso. Eu agradeço imensamente a oportunidade de falar com vocês. Espero que tenham gostado dessa aula. E se vocês quiserem saber mais sobre o tema gordofobia e assuntos relacionados à obesidade, eu sugiro que vocês acompanhem o GEL, que é o Grupo de Estudos da Obesidade aqui de Goiânia, da UFG, tá? Aí no Instagram, tem meu Instagram também. Lá a gente aborda muito, é o grupo de pesquisa que eu faço parte, a gente aborda muito a temática obesidade. E a gente responde dúvidas se vocês tiverem também. Então eu fico por aqui e até a próxima.